advogado, lobby e política. Olha, vamos ser sinceros, quando a gente junta essas três palavras, quase sempre dá um arrepio de desconfiança, né? Mas, e se eu te dissesse que a atuação de um advogado junto ao poder público pode ser, na verdade, uma peça fundamental para a nossa democracia? Eu sei, sou polêmico, mas é exatamente por isso que a gente vai mergulhar fundo hoje para desmistificar o que são as relações governamentais no Brasil e finalmente separar o que é fato do que é pura ficção. Pensa rápido aí, qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça quando alguém fala a palavra lobby? Se você imaginou corredores escuros lá em Brasília, uns acordos secretos, talvez até umas malas de dinheiro, bom, você não está sozinho. Essa imagem é poderosa, mas ela contamina a ideia de uma atividade que pode e deve ser totalmente legítima. A grande questão é, será que essa imagem de filme de suspense combina com a advocacia moderna? E é aqui que o bicho pega. Como essa citação deixa bem claro, o próprio nome em relações governamentais já nasce com um estigma, com um peso. Essa associação quase que automática com corrupção é um problemão, porque não só prejudica um monte de profissionais sérios, como também impede a gente de ter uma conversa super importante. Como é que a sociedade pode participar da criação das leis de um jeito legal e transparente? Essa analogia do aeroporto é perfeita. Pensa só no custo, no prejuízo de uma lei mal feita para um setor inteiro da economia. A advocacia tradicional, aquela que a gente chama de reativa, ela só entra em campo quando o estrago já aconteceu. É o processo judicial, que é caro, é lento, tentando correr atrás do avião que já decolou. A atuação em relações governamentais, essa acontece lá na sala de embarque, antes da decolagem, para ajudar a garantir que o plano de voo seja o melhor possível para todo mundo. Beleza, então a gente já entendeu que existe um preconceito gigante. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente separa o joio do trigo? Chegou a hora de colocar os pingos nos is e definir o que é, de fato, essa prática legítima. Para a gente entender, de uma vez por todas, a diferença crucial entre defender um interesse e cometer um crime. Olha só a definição formal. Vamos prestar atenção nas palavras-chave aqui. A representação é de interesses legítimos. Os instrumentos são técnicos, estratégicos e tudo, absolutamente tudo, tem que estar dentro da lei e da ética. Ou seja, a gente não está falando de favor, de jeitinho brasileiro, a gente está falando de um diálogo organizado, estruturado com o poder público, com base em dados, em argumentos, para quê? Para qualificar a decisão final. E essa frase resume tudo. É a mudança de chave. O advogado que atua nessa área não é um traficante de influência, um despachante de luxo. Ele é, na essência, um técnico do direito. Alguém que usa todo o seu conhecimento para melhorar o debate, para mostrar as consequências reais, jurídicas e econômicas de uma decisão que o governo vai tomar. Ok, a teoria é linda, né? Mas na prática, o buraco é bem mais embaixo. A linha que separa a defesa legítima de um crime é muito, mas muito fina. E para quem não conhece essa fronteira, o desastre profissional é quase uma certeza. Então vamos ver exatamente onde a lei desenha essa linha no chão. Aqui, visualmente, a diferença fica gritante. De um lado, a prática legítima, legal. Qual é o método? Informação, argumento técnico. Qual é o objetivo? Melhorar a lei para todo mundo. Do outro lado, o crime. Qual o método? Propina, vantagem indevida. O objetivo? Um benefício ilegal, que ignora completamente o interesse público. A grande virada de chave, o pulo do gato, está no método. Não é sobre querer influenciar, mas sobre como se influencia. E isso aqui não é achismo não, é Código Penal na veia. A lei é explícita. Dá uma olhada na tabela, corrupção ativa, artigo 333, pena que pode chegar a 12 anos de cadeia. Tráfico de influência, artigo 332, pena de até 5 anos. As regras do jogo são claras. Esses são os muros, os limites que não dá para ultrapassar. E conhecer isso não é uma opção, é obrigação para qualquer profissional que queira atuar nessa área. Certo, a fronteira do crime está bem desenhada. Agora, vamos virar a chave e entender por que o advogado não é só mais um jogador nesse campo, mas talvez seja o profissional mais preparado para liderar essa prática do jeito certo, com ética e com resultado. Vamos dar uma olhada nessas 5 vantagens competitivas que são quase superpoderes. Primeiro, conhecimento. O advogado já fala a língua do poder, ele entende o processo. Segundo, a tal da tradução. Ele é a ponte, o cara que transforma uma demanda de negócio num texto de lei que faz sentido. Terceiro, sigilo profissional. Isso é uma proteção de ouro para o cliente. Quarto, e esse aqui talvez seja o mais importante de todos, independência técnica.
É ter autoridade para virar para o cliente e dizer, não, por esse caminho antiético a gente não vai. E por último, o acesso ao judiciário, que também é por si só uma arena poderosíssima de relações governamentais. As vantagens são enormes, mas os riscos continuam ali, piscando em vermelho. É por isso que, nessa área, ética não é só uma questão de moral, de fazer o que é certo. Ética é estratégia de negócio. É a linha que separa o profissional que vai ter uma carreira longa do aventureiro. É literalmente um manual de sobrevivência. Vamos para a prática com esse guia aqui. Olha a situação. Dá presentes para agentes públicos. Qual o risco? De médio para alto. A recomendação: tem uma política interna super clara, com limite de valor e tudo registrado. Outro caso: cliente que faz doação eleitoral. Risco altíssimo. Regra: proibir qualquer ligação disso com projetos que você está tocando. E a famosa porta giratória, do cara que sai do governo e vai para o setor privado. Risco no teto. Solução: quarentena, um tempo de geladeira. Percebe? Para cada risco, tem que ter uma resposta pronta e documentada. Então, para fechar essa parte, aqui vai um manual de bolso, um checklist de compliance. Regra número 1 e talvez a mais importante: documente tudo. Reunião, e-mail, despesa, tudo. Crie uma política de presentes, com limite e registro. Aprenda a farejar e a recusar cliente que está procurando um atalho. Seja transparente, se cadastre nos portais de interesse e, por fim, a regra de ouro: toda reunião com agente público termina com um e-mail de resumo. Isso protege você, protege o agente público e protege a legitimidade do processo inteiro. No final do dia, a ideia central é essa. A força de verdade de um advogado em relações governamentais não está na agenda de contatos dele. Não é sobre ter o zap do ministro. A força está na capacidade de qualificar o debate com direito, com dados e com uma estrutura de compliance que não aceita falhas. É a técnica vencendo o jeitinho. Sempre. E a gente termina com essa reflexão. Pensa comigo, as leis estão ficando cada vez mais complexas, impactando cada detalhe da nossa vida e dos negócios. Nesse cenário, ter profissionais qualificados que podem levar informação de qualidade para os nossos legisladores de um jeito ético e transparente, será que isso deixa de ser só uma opção de carreira? Será que não se torna uma peça fundamental para a gente ter decisões mais justas, mais eficientes e, no fim das contas, uma necessidade para fortalecer a nossa própria democracia? Fica aí a provocação.